Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Ctrl T, nosso espaço aberto para um papo sincero sobre educação, mercado de trabalho e empregabilidade em carreiras digitais. Este é um conteúdo produzido pela New Tab Academy. E aí, pessoal, eu sou a Karina Amaral e hoje estou aqui novamente, acompanhada à distância ainda, de um apresentador diferente. Dessa vez, quem está aqui com a gente hoje é o Anderson Arsênio. Oi, Karina. Olá a todos e a todas. Um prazer estar aqui com vocês nesse episódio para a gente falar um pouquinho sobre recrutamento em carreiras de tecnologia, empregabilidade. Uma carreira que foi justamente a minha, né? Eu vim da área de tecnologia, trabalho com projetos digitais faz mais de 15 anos, com startup há 10 anos. Então, hoje eu sou um dos cofundadores da NewTab, então é um grande prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre isso. Boa, Anderson. Como eu falei, né, aqui nos primeiros episódios, o Anderson também vai aparecer aqui no Ctrl T, né, junto de alguns temas sobre empregabilidade na área de tecnologia. Enfim, a gente vai dando uma revezada aí entre os outros apresentadores que vão estar comigo. E, além disso, nós sempre teremos também a participação de um convidado especial ou uma convidada especial, né? Inclusive, já aproveitem o embalo. Depois daqui, vai lá para os outros, primeiro e segundo episódio, bate-papo super bacana para quem quer ingressar aí na carreira e conhecer mais sobre o mercado de trabalho. E hoje, quem temos aqui com a gente, uma convidada super especial, a Isabelle Leme. A Isabelle, ela é recrutadora na área de tecnologia, ela é psicóloga de formação, tem MBA em gestão estratégica de pessoas, além de compor aí o nosso time de facilitadoras de uma capacitação profissional que a gente tem aqui na NewTab. E hoje ela vai conversar com a gente sobre como funciona o processo de recrutamento e, é claro, né, dar algumas dicas aí para os nossos ouvintes do que é bacana fazer durante um processo seletivo. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Isa. Olá, Karina. Olá, Anderson. Boa tarde, bom dia ou boa noite para quem está nos ouvindo nesse momento, né? Como a Ká disse, eu sou a Isabelle, mais conhecida como Isa, e também sou facilitadora aqui na NewTab. Para começar, Isa, queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, sobre o que você faz, como é a sua carreira, contar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória profissional. Legal, bacana, pessoal. Bom, vamos lá. Eu hoje sou People Partner, né? Algumas pessoas tratam como Business Partner, mas também faço de tudo um pouco. Sou Tech Recruiter, que vocês estão ouvindo esses termos, provavelmente, né? Quem está ingressando na área da tecnologia talvez ainda não ouviu ou ouviu recentemente, mas são termos e nomes normalmente dados a pessoa de RH em empresa de tecnologia. E por que esses termos, né? Até o termo Tech Recruiter é um termo muito comum para quem está buscando uma vaga dentro da área de tech e precisa fazer amizade com os Tech Recruiters aí dentro do LinkedIn, já dando alguns spoilers. É o cara que busca os profissionais focados em tecnologia. Então, hoje eu sou essa pessoa que fica caçando os profissionais ali dentro do LinkedIn ou dentro de outras plataformas e redes sociais que a gente possa encontrar esse tipo de profissional. Então, resumindo entre linhas, hoje eu faço acompanhamento de pessoas e faço esse trabalho de Tech Recruiter para uma empresa de tecnologia e também sou facilitadora aqui na NewTab. Tenho uma experiência de 4 anos com público de tecnologia e públicos que estão voltados a temas relacionados à inovação, né, como um todo. O mundo da tecnologia é muito grande, também entra aí o lance da inovação, que também é bem interessante. Muito bom, Isa. Para a gente começar esse nosso papo, acho que é bacana trazer uma informação, não sei se quem está nos acompanhando já ouviu falar sobre ela, mas segundo a Brascom, uma pesquisa que eles realizaram, existe uma projeção que até o ano de 2024 nós teremos 70 mil novas vagas em média na área de tecnologia. E o que acontece é que as fontes tradicionais que nós temos de informação acabam não dando conta de toda essa demanda.
e aí nós temos aqui um cenário onde temos vagas disponíveis de um lado e faltam profissionais do outro. E a gente considera isso muito, muito ruim, a gente não se conforma com isso, né? Até por isso que nós começamos aqui esse trabalho na Newtab, para que a gente consiga qualificar pessoas para que possam acessar, quem sabe, essas carreiras. Dentro desse contexto, Isa, o que você considera que o mercado tem feito, né, ou precisa fazer para que a gente consiga mudar um pouco desse cenário de falta de profissionais na área de tecnologia? Legal. Bom, esse é um dado que assusta muito, né? Principalmente os tech recruiters aí. Existem N estratégias que a gente, enquanto profissional, faz para tentar encontrar um profissional de tecnologia e fechar as nossas abençoadas vagas, né? Então, isso é algo que assusta muito o mercado, e principalmente empresas de tecnologias. E, assim, isso tem um impacto tão grande que hoje as áreas de RH, as áreas de pessoas, têm trabalhado, inclusive, funis que são conhecidos no mundo comercial como funil de vendas, né? Como funil de pessoas, porque tá tão complicado encontrar que a gente começou a se apropriar de algumas estratégias comerciais para tentar encontrar profissionais. Então, com certeza, isso é algo que impacta o todo da empresa, do início de um projeto até a entrega do projeto. Mas, respondendo essa pergunta, o que eu tenho visto no mercado, né? Existe hoje algumas empresas, como a Newtab, que trabalha facilitação de conhecimento para que as pessoas que ainda não têm esse conhecimento ou vêm de um status zero conhecimento em programação, né? Talvez a pessoa até tenha algum outro conhecimento, mas talvez não tão amplo ainda a ponto de ser um profissional de tecnologia, e leve esse profissional para o lado B, que é o lado apto a entrar em uma vaga. Então, eu vejo que o mercado tem aberto os olhos para esse ponto em capacitar outras pessoas que nem imaginam ir para a tecnologia ou começaram a pensar sobre isso agora, mas não sabem nem por onde começar, qual é o primeiro caminho, ou qual é o caminho das pedras, né, para chegar lá. Então, eu percebo que o mercado tem adotado isso tem sido muito bem aceito pelas empresas, isso tem ajudado muitas empresas também. E o outro ponto, eu vejo que algumas empresas têm também criado as suas capacitações internas, né? Então, dependendo, depois acho que a gente até vai entrar um pouco nesse nível de senioridade, mas eu percebo que algumas empresas têm feito programas de mentoring, entre eles treinamentos para que a galera se desenvolva cada vez mais. Ou dentro da tecnologia mesmo, o cara tem um conhecimento menor e vai para um conhecimento um pouco mais amplo, ou dentro de outras cadeiras, o cara é de uma área de suporte, de uma área comercial, de uma área de marketing, e tem o sonho de ir para uma área de tecnologia, as empresas têm feito esse trabalho de desenvolver as pessoas. A gente entende que existe esse gap, essa pesquisa é real, existe essa lacuna no mercado, e a única forma que a gente tem de preencher é trazer gente que não é dessa área para ser dessa área ou começar a ingressar dentro dessa área. Exato, isso é uma coisa que a gente acredita bastante aqui, que uma das formas da gente resolver esse problema, ao menos no médio e longo prazo, é realmente possibilitando que mais pessoas entrem nessa área, porque é o que acontece hoje, muitas empresas apenas abrem vagas para plenos ou seniores, né? E aí esse tipo de profissional, ele está trabalhando, dificilmente ele está desempregado, né? O que acontece é que quando a gente abre uma vaga dessa, no máximo, o que vai acontecer é um movimento de cadeiras, a pessoa sai daqui e vai para um outro lugar. Mas essa vaga em si, ela continua aberta. Saiu da empresa A e foi para a empresa B. Então, as empresas elas precisam começar a pensar em um recrutamento um pouco mais sustentável, ter um plano, né, realmente de mais médio prazo para que comecem a aceitar profissionais mais iniciantes, desenvolver, dar esse espaço, né, conectar com a sua cultura, e a gente, provavelmente, com bastante empresa fazendo isso, a gente consegue resolver esse problema de escassez, né, em profissionais desse tipo. E aí, pegando um pouquinho desse tema de profissionais experientes, iniciantes, como que o mercado tem visto, né, essas diferenças entre profissional júnior, pleno, sênior? Como que essa classificação ela acontece na prática? Assim, eu vou resumir bem entre linhas, bem resumidamente, né? Eu acho que é difícil encontrar gente
de tecnologia júnior, é ainda mais difícil encontrar pleno e é extremamente difícil encontrar sênior. Então, vamos colocar em uma escala aí, né, de júnior, pleno e sênior, o nível de dificuldade. É claro que o cara sênior é muito mais complicado você encontrar, porque o mercado tem muitas possibilidades para esses caras também, ou para essas caras, né? Mas o pleno e o sênior também tem essa dificuldade hoje. Só que, é claro, como você muito bem colocou, Anderson, os caras sênior, eles mudam de empresa de uma para outra, né? Então, você troca só uma figura e ainda continua aquela vaga ali. Mas existem muitas oportunidades para júnior também. Eu acredito que são coisas bem diferentes, né? Então, a empresa, quando ela está procurando um profissional júnior, ela está procurando alguém que ela sabe, ela entende do compromisso dela de desenvolver, de apoiar no desenvolvimento dessa pessoa também. Por mais que ela tenha uma base de lógica, que ela tenha uma base de programação, ela entende a responsabilidade dela. Mas um pleno, ela já entende que essa pessoa, ela tem alguns skills um pouco mais evoluídos, ela não vai precisar acompanhar tanto. E um cara sênior é melhoria para a empresa, é ele que vai ajudar a empresa. É ele que vai olhar para o mercado, olhar para a tendência, olhar para novas tecnologias e vai apontar, isso aqui que a gente está fazendo na empresa não está legal, isso aqui está inadequado com o mercado, a gente precisa evoluir essa tecnologia, a gente precisa refaturar esse código, esse produto, a gente precisa trazer boas práticas. Então, o cara sênior é aquele cara, como o nome diz, sênior, é o cara que mais conhece sobre o todo e ele muito mais conduz, porque ele tem propriedade, ele tem background, ele tem experiência, ele já fez, ele já errou, ele já acertou muitas vezes, então ele sabe o caminho das pedras. Ele é quase o próprio criador da pedra, né? Diferente dos plenos e dos júniors, que são pessoas que precisam de mais acompanhamento. Então, resumindo, não sei se ficou clara a explicação, mas eu diria que a diferença do júnior para o sênior seria essa. Legal, Isa. Eu acho que está muito relacionado à capacidade de execução, né? Realmente o nível de entrega que um profissional consegue ou não fazer. O que a gente percebe também é que os profissionais iniciantes, principalmente quem está buscando a primeira oportunidade, eles têm um desafio ainda maior, né, de quebrar essa barreira. E as empresas, elas buscam muito as referências, provas, né, como uma graduação, como uma experiência profissional numa outra empresa, para criar essa projeção de que aquela pessoa ela tem capacidade de executar. Mas muitas vezes esse profissional tem sim capacidade de executar, mas acaba não tendo oportunidade de demonstrar isso. Ele acaba já ficando pelo caminho até em processos de triagem. Então, a gente acredita que também precisa ser trabalhado esse tópico para que as pessoas possam demonstrar sua capacidade de execução, mesmo que ainda não tenham referências profissionais, né, em outras oportunidades, mas que talvez elas consigam sim executar e assumir aquelas posições. Mas dentro da realidade atual, né, o que você enxerga que o mercado de trabalho tem buscado nesses profissionais que estão iniciando a carreira hoje em dia? Bom, ainda é aquele lance da utopia, né? As pessoas pedem para os estagiários experiência, né? Então, isso é algo que as empresas acabam levando em consideração, sim. Então, se eu tenho 10 profissionais e dentro desses 10 eu tenho 9 que têm uma experiência e um que se destacou um pouquinho mais, é esse cara que vai levar a boa. Então, isso acaba tendo um peso, sim, na entrevista, não dá para dizer que não. Mas, em um contexto de júniores, né, em um contexto de profissionais que estão iniciando, o que a gente, enquanto tech recruiter, avalia bastante é o quanto essa pessoa fez projetos, porque ela não precisa necessariamente estar trabalhando para ter feito um projeto, né? Se ela está fazendo um curso de capacitação, ou se ela está tendo contato com essa área da programação, ela pode simplesmente fazer um projeto aqui, outro projeto ali, para se autodesenvolver. Então, isso é muito importante, isso acaba tendo um peso forte durante as entrevistas, né? Então, as pessoas que conseguem fazer esses projetos, mesmo sem ter essa necessidade de fazer, mostra o quanto ela é proativa. Só que, assim, a gente percebe que tem muita gente que faz isso, e faz isso muito bem, mas na hora da entrevista deixa de falar. E aí é um problema, né? Porque não adianta você fazer e você não falar. Então, esse é um outro ponto também que é bem bacana levar em consideração.
fale sobre você, fale sobre como você desenrosca dos problemas. Se você não tem um exemplo agora, traz quando você teve um problema na sua vida, como você desenroscou? Qual é a sua facilidade? Qual é o seu perfil de encontrar algo no meio do seu caminho e sair desse problema e trazer uma solução, né? E sanar essa situação. Então, isso é muito observado, principalmente para profissionais mais júnior, né? O quanto ele tem essa capacidade de resolver problemas. E não precisa ser um problema complexo. Você pode trazer um exemplo mais simples daquilo que você já vivenciou. Isa, muito legal isso que você já até entrou nisso de o que é importante, né? Um profissional júnior que está buscando aí uma oportunidade, ressaltar, por exemplo, num processo seletivo. E aí eu queria saber de você, quando você está recrutando, você está fazendo um recrutamento, o que você observa nos candidatos, assim? O que você acha importante que eles falem durante o processo para trazer essa referência, trazendo para o seu dia a dia mesmo, para quando você está recrutando, o que é importante ser falado? Eu observo muito, e não acredito não só eu, acho que é uma prática, né, de tech recruiter aí, observar a agilidade de aprender, né, o agility learning. É algo que você faz algumas perguntas e você deixa a pessoa trazer exatamente esse exemplo que eu trouxe agora há pouco, né? Como que ela se desenrosca numa situação? Como que ela aprende? Você aprende sozinho? Não, você aprende com alguém? Mas como que é o formato que você aprende? Quando você precisa de uma informação e você não tem essa informação, o que você faz? Qualquer fonte que você busca, né? Então, essa capacidade da pessoa de aprender, de desaprender, de reaprender, até mesmo porque a gente está falando de um mundo VUCA, né? Onde é um mundo volátil, incerto, ambíguo, complexo, e ele muda o tempo todo. E na área de tecnologia, ele muda dobrado, cada vez mais. Se ele é VUCA no mundo normal, da tecnologia, ele é 3 vezes o VUCA. Então, a gente precisa identificar essa habilidade de aprender. A área da tecnologia é uma área lifelong learning forever. Não tem como a pessoa entender que ela vai aprender algo e ela vai parar de aprender. Ela precisa gostar de aprender. Então, agilidade de aprender, o gosto por aprender, sem dúvidas, acho que o primeiro ponto aí que eu observo em um candidato, principalmente se for para uma vaga júnior. Um outro ponto que eu vejo que é bem importante, e às vezes até um pouco mais falho dentro da área da tecnologia, né, por conta de ser um perfil mais lógico, mais introspectivo, mas ele acaba sobressaindo em uma entrevista quando ele tem essa habilidade, que é a habilidade de comunicação, a habilidade de saber contar aquilo que ele sabe fazer ou que ele não sabe fazer. Como eu já comentei aqui também, não adianta você saber fazer, mas você não saber vender, né, aquilo que você sabe fazer. E querendo ou não, toda empresa é feita de vendas hoje. Então, para você acreditar em alguém, ela tem que se vender para você. Então, a habilidade de comunicação talvez não é o ponto mais extremo aí da área da tecnologia, mas é um ponto muito importante, principalmente para você passar pela primeira etapa. Já que a segunda etapa tende a ser uma etapa mais técnica. Então, a gente acaba, em Tech Recruiter, na parte do RH, focando muito nas habilidades de soft skills, né? Nas habilidades comportamentais, que é como aquela pessoa vai se comportar dentro da empresa. Porque eu sei que a pessoa que vai pegar a próxima entrevista, que é um líder técnico, seja ele um gestor, um coordenador, ou um responsável pela área de tecnologia, ele vai garantir que aquele cara está sendo bom ou não tecnicamente. Então, a gente não se preocupa muito com esse ponto. Então, eu colocaria essas duas habilidades, a habilidade de aprender e a habilidade comunicativa na primeira etapa, tá? E aí, na segunda, entra, com certeza, a parte técnica. Perfeito, Isa. A gente traz isso bastante nas nossas capacitações também, né? Que é muito importante que a gente tenha o desenvolvimento técnico, mas tão importante quanto que a gente desenvolva o lado comportamental, né? Hoje as soft skills, as famosas soft skills. E que isso, com certeza, pode fazer muita diferença num processo seletivo, principalmente, né? Que é um curto período, um espaço pequeno para você demonstrar tudo que você
aprendeu e o que você é, e o que você sabe, tanto tecnicamente quanto de comportamento, como você reage às situações, né? E aí eu achei legal que você fez ali uma listinha de pontos importantes. Eu queria saber se tem algo que é mais decisivo na hora de você escolher ou descartar alguém de um processo seletivo. Tem vários pontos, assim. Um mais decisivo, digamos que a pessoa que falou menos abobrinha, se é que a gente pode usar esse termo aqui, né? Assim, tem muita gente, acredite se quiser, que fala coisas nada a ver em uma entrevista que você não poderia falar, né? Então, assim, tirando essas coisas, tipo, pessoas que falam mal de outras empresas, pessoas que demonstram que têm um comportamento mais passivo, essas são as primeiras pessoas que são eliminadas dentro de um processo seletivo, né? E as que mais estão próximas desse aprender, dessa comunicação, dessa colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido, mesmo que eu não esteja trabalhando, né? Mostrar o quanto eu sou uma pessoa dedicada, o quanto eu sou uma pessoa que aplica aquilo que eu penso. E depois, vou até entrar já, tem uma técnica que a gente chama de entrevista por competências. E a gente pede para a pessoa, toda vez um recrutador, ele vai falar, né? Ele vai pedir para a pessoa, me conta uma história que você teve um case de sucesso, me conta uma história que você fracassou, me conta uma história, sempre num contexto muito aberto, porque ele quer exatamente ouvir. Só que quando ele está ouvindo, ele está trazendo uma técnica, que é essa entrevista por competência, que a pessoa precisa contar uma história no modelo chamado STAR, né? E o que é esse STAR? A pessoa precisa contar uma situação, uma tarefa que ela tinha que executar, a ação que ela executou e o resultado que aquilo gerou. Então, respondendo a sua pergunta, né? Rodeei aí, mas agora eu vou concluir. A pessoa que acaba saindo de forma diferente é a pessoa que entrega o STAR mais completo. A pessoa que se perde, a pessoa que começa numa linha, mas depois não tem coerência no restante, não fecha esse fluxo, e a pessoa não precisa decorar os passos do STAR. Ela vai trazer naturalmente se for verdade. Agora, se ela estiver mentindo, se ela estiver omitindo alguma informação, ela vai comer um pouco do processo do STAR. Então, a pessoa que traz um STAR mais próximo do real aí é o cara que sai na frente, porque eu sinto verdade nele, eu sinto que ele trouxe, de fato, aquilo que ele vivenciou. Isa, muito legal. Você até traz essa técnica, né? Já deu ali um spoiler, já falou um pouquinho sobre ela. Você traz também ela na capacitação, né? E ensina ali os alunos e as alunas quais são esses passos, como eles podem caminhar dessa forma de se fazer entrevista, de como sair na entrevista. E aí, eu queria que você comentasse, além disso, né? Como facilitadora, o que você busca trazer de aprendizado, né? Passar para os alunos e para as alunas, usando também da sua experiência em recrutamento. O que você acredita de ser de mais importante trazer de aprendizado para eles? Legal. Bom, o módulo, né, da parte comportamental dentro do NewTab, ele é bem completo, então ele traz desde a habilidade comunicativa, até o autoconhecimento com perfil comportamental, até a elaboração do currículo, do LinkedIn, e chegando aí na parte que mais dá medo, assim, né, na gente enquanto pessoa, que é a parte da entrevista, como que eu me comporto dentro de uma entrevista. E é claro, não adianta nada você fazer a entrevista se você não tiver um feedback real, se você foi legal, ou se você tem algum ponto para melhorar. Então, essa parte comportamental do NewTab, ele é bem completo, porque ele traz desde você se autoconhecer até como você vai se vender para uma outra pessoa, como você mostra quem é você para uma outra pessoa. Mas, particularmente, o que eu acho que é bem importante, que acaba enriquecendo essa parte da facilitação aí, é que a gente tem um background, assim, no sentido de... eu já fiz muitas entrevistas na minha vida, gente. Eu, com certeza, fiz mais de 10 mil entrevistas na minha vida. De verdade, eu já trabalhei com volume de vagas muito grande. Eu tenho uma experiência de 7 anos dentro de RH. Então, eu falo, às vezes eu faço entrevista assim que eu já nem sei que eu estou fazendo entrevista, de tanta entrevista que eu já fiz na minha vida.
Então, eu já sei, assim, alguns pontos que não vai ser legal se um candidato trouxer, outros pontos que vai ser legal. É claro que eu tenho muito para aprender também, né? Não sou a pessoa que mais sabe tudo na vida, mas eu posso mostrar para essas pessoas como que pode ser visto pelo lado do recrutador. De uma forma bem carinhosa, né? Ó, você falou isso aqui, talvez você não quis dizer isso, mas o recrutador vai interpretar dessa forma. Isso não vai cair bem, isso não vai ser legal, né? Então, a gente joga muito transparente no NewTab e no final a gente tem esse feedback para mostrar para as pessoas qual que é a forma racional que o recrutador vai pensar sobre as coisas que eles vão falar. Uma tendência, né? Eu tenho amigos também, a gente troca bastante figurinha, então é embasado a esse grupo de amigos que eu também tenho e sei que como interpreta, baseado em técnicas também, entre outras coisas. Perfeito, Isa. Eu queria ir para agora, caminhando aí para o final já do nosso podcast, eu queria entrar numa parte que eu gosto bastante, tenho trazido nos outros episódios também, de você nos ajudar aqui com 2 dicas que, como eu brinco, não vão transformar, mudar totalmente a carreira das pessoas, porque se fosse simples assim, a gente conseguia aqui num único podcast solucionar todos os problemas que estamos aí buscando com tantas iniciativas que você até citou por aqui. Mas acho que é legal para quem está nos ouvindo, que está aí se preparando para entrar no mercado de trabalho, que você pudesse trazer, além de tudo que você já trouxe aqui, de tantos aprendizados, 2 indicações principais que podem ajudar exatamente nesse momento de quem está se preparando para o primeiro emprego na área, para começar a carreira nessa profissão. Legal. Vamos lá, então. Hashtag fica a dica, né? Eu diria assim, não só para quem está começando, eu acho que eu acredito que isso a gente tem que levar para a vida. A primeira dica é aprenda a gostar de aprender. Aprenda a gostar mesmo de aprender, sabe? Pegue gosto por aprender. E as pessoas falam, pô, mas eu vou aprender, eu nunca vou terminar a faculdade e vou parar. Não, não vai parar. Entenda já que não vai parar. Que é mais fácil do que você terminar a faculdade, entender que vai fazer uma pós, entender que vai fazer outro curso de capacitação e outro. Aprenda a aprender, seja de um modo formal, através de uma faculdade, de um ensino formal, ou seja, através de um curso livre. Aprenda a aprender, goste de aprender, crie esse hábito. Depois que você criar um hábito, não vai ser algo mais diferente na sua vida. Tudo que você for fazer, você vai encaixar um timezinho, você vai encaixar uma porcentagem da sua vida para aprender para sempre. Deixa isso virar algo fluido dentro da sua vida. Eu acho que isso é muito importante. Isso aí você já vai ganhar 50% das coisas, né? Porque se você consegue estar na frente de outras pessoas em questão de conhecimento, com certeza você sai de uma zona onde tem muitos concorrentes e vai para uma zona onde tem concorrentes, mas tem uma quantidade menor. E o outro ponto que eu deixaria, e eu estou falando isso muito baseado na minha carreira, muito baseado na minha trajetória também, tá? Eu acho que as pessoas precisam se arriscar mais, ter mais coragem. Então, não espere que você saiba tudo para você assumir um compromisso, para você falar alguma coisa, para você assumir um desafio, ou para você ter coragem de fazer alguma coisa. Porque a realidade é que ninguém está preparado para tudo nessa vida. Ninguém. Todo mundo está o tempo todo aprendendo. Então, se você estiver aberto o tempo todo para aprender, você também precisa entender que alguns momentos, eu ainda não estou nível hard nisso aqui, mas eu já busquei, eu já estou entendendo e eu sei da minha força de vontade em continuar aprendendo. Então, eu também tenho que encarar. Porque não adianta você ficar na zona da teoria e não ir para a guerra, vamos dizer assim, né? Não adianta você preparar sua arma, a arma mais top que existe, mas você não ter coragem de entrar. Então, arrisque, ouse. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Então, o outro ponto que eu deixaria é arrisque. Se você olhar uma vaga lá, tem um monte de coisa de escopo que você está aprendendo. Você fala, nossa, me sinto insegura ainda. Eu conheço boa parte dessas coisas aqui, dentro desses requisitos. Tem um percentil legal que eu já vi? Se candidata. Se você for esperar ter todos os skills de todas as vagas, talvez você não vai se candidatar em nenhuma. Então, tenha essa ousadia de arriscar
E aí, depois que você assumiu a bronca, você corre atrás, vai aprender, se esforça, busca conhecimento com quem sabe, pede ajuda e faz o negócio acontecer. E a vida é assim, a vida é um ciclo que a gente vai mudando, recalculando a rota, aprendendo, reaprendendo, às vezes errando, aprendendo rápido com os erros, indo de novo, e assim vamos que vamos até o final. Isa, eu espero que as pessoas que estejam ouvindo também gostem dessa parte, tanto quanto eu, porque nos primeiros episódios a gente também vai ouvindo as dicas, né, de quem está aí bastante tempo na área, quem está trabalhando há bastante tempo nessa profissão e está trabalhando com tecnologia, e é muito legal que muitas dicas se reforçam, né, são reforçadas pelos convidados todo esse tempo, e algumas se complementam. Então, espero que também essa parte do podcast esteja ajudando aí as pessoas que estão ouvindo. Anderson, o que você achou dessa indicação aí, dessas dicas de tudo que a Isa falou? Dicas super valiosas, né? E de fato, como bem disse a Isa, não serve apenas para quem está começando a carreira. Isso é uma forma de conduzir a nossa própria vida que pode servir para todo mundo. Né? Realmente, a gente aprender uma profissão e seguir aquela profissão para o resto da vida, ela não existe mais, né, para boa parte das pessoas. Então, a gente tem que aceitar isso, se adaptar rápido e realmente seguir sempre em frente, como você bem disse. Então, dicas muito valiosas aí, muito bom. Legal, bacana. Bom, pessoal, a ideia, por enquanto, é que a gente lance um episódio a cada 15 dias. Então, além desse daqui, a gente já está com outros episódios no ar. Não sei em que época a pessoa está ouvindo isso, se já tem outros na frente, outros anteriores. Mas a gente lança isso em podcast e no YouTube. E também dá para acompanhar a gente lá no Instagram, @newtab.academy. E aí, pessoal, mandem aí esse papo que a gente teve hoje com a Isa para alguma amiga, algum amigo que também esteja aí pensando em começar a carreira digital. E gostaria de agradecer muitíssimo sua participação, Isa. Muito obrigada pelo tempo, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, fiquei muito lisonjeada, é sempre muito bom falar com vocês. Vocês energizam, assim, de uma forma muito grande. E é muito legal poder compartilhar com a galera que está nos ouvindo, vai nos ouvir, depois vai compartilhar, curtir, etc. e tal, né? Muito obrigada, galera. Olha quem fala. A Isa é cheia de energia, falando que a gente energiza ela. Olha isso, é uma troca aqui. Com certeza energiza. Muito obrigada, Anderson, também. Imagina, prazer foi meu. Obrigado, Isa. Obrigado, Karina. Obrigado a todos, né, que nos acompanharam também. Um grande prazer. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Até o próximo papo sobre educação, mercado de trabalho e empregabilidade em carreiras digitais.